VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao VidaCast, um espaço onde desacelerar é essencial e cada conversa é um convite para você nutrir o corpo, a mente e a alma. Eu sou Jana Blanco, instrutora de yoga, mãe e apaixonada por inspirar um estilo de vida mais consciente. Aqui nós vamos abordar temas como yoga, maternidade real, meditação e reflexões sobre como viver uma vida com mais propósito. E eu quero aproveitar e agradecer você que está aí nos acompanhando, pedir para você curtir e compartilhar o episódio com quem você acha que pode gostar dos conteúdos que eu tenho abordado por aqui. E o tema do episódio de hoje é educação parental e eu vou apresentar para vocês a minha convidada. Ela é educadora parental com especialização em pedagogia Montessori e criação e comunicação consciente. Seu trabalho é um convite para olharmos para a infância com mais respeito, escuta e amorosidade, transformando os desafios da parentalidade em oportunidades de crescimento. Ela ensina como cultivar relações baseadas no afeto e na confiança e nos lembra que educar é, antes de tudo, um ato de amor. Luíse Rabelo. Ai, que lindo, obrigada. Obrigada! Obrigada pelo convite, prazer. Então, amiga, vamos começar falando o que é a educação parental, para quem nunca ouviu esse termo, né? Muito bom. E muita gente nunca ouviu esse termo, né? É bem importante começar com esse assunto, porque muitas vezes me perguntam, vai, né, num exame, uma coisa assim, qual a sua profissão? Eu coloco educadora parental. O que é isso? É uma profissão nova, né? Assim como neurociência e estudos de trauma e muitos estudos são novos. Daí surgiu essa profissão que tem o objetivo de orientar os pais, né? De educar os pais, né? E sem dizer que sei mais que os outros, não é essa a ideia, sei educar melhor que outros pais, não é isso. Mas é que a gente estuda sobre o desenvolvimento infantil. A gente estuda sobre o que é a forma, como a forma que a gente educa vai repercutir lá na frente, digamos assim, né? Com base em ciência. Hoje em dia a gente tem estudos, né, sobre desenvolvimento infantil, sobre, como falei, traumas e tudo, né? O que gera, a forma que eu falo com meu filho vai gerar algo nele que vai gerar algum resultado, um comportamento, enfim. E a educação parental serve para orientar os pais em relação a isso. Né? Qual é o teu objetivo enquanto tu educa teu filho? Bom, então vamos agir para conseguir esse objetivo, porque muitas vezes a gente tem um objetivo e a forma que a gente age não vai chegar nesse objetivo, né? Ou muitas vezes nem sabe como fazer, né? Meu filho faz birra, se joga no chão, me responde, tá mal educado e mil coisas que a gente escuta, né? E eu não sei como fazer. Então o educador parental orienta os pais sobre como educar de uma forma respeitosa, de uma forma consciente. Que legal, né? Porque a gente fica nessa assim, precisamos educar os filhos, né? Porque eles são crianças e tal, mas a gente também nunca foi pai, né? Então, assim, a gente também precisa realmente olhar para esse cargo com uma intenção, com a vontade de aprender também como poder dar essa educação mesmo, né, sendo pais ou mães pela primeira vez, né, de primeira viagem. E os nossos pais não tinham os estudos que a gente tem hoje, não tinham a internet que a gente tem hoje, que nos dá essa possibilidade de estudar dentro de casa, né? E então eles faziam o que os pais deles faziam, que os pais dos pais faziam, né? De geração em geração, foram fazendo sempre as mesmas coisas, muitas vezes sem questionar ou simplesmente por achar que aquilo era o certo. Sim. E hoje a gente já sabe quantas coisas não são a melhor maneira, né, de educar as crianças. E aí surgiu essa profissão, que inclusive está no 5º Congresso Internacional de Educação Parental, já temos congresso, e para tu ver, recém no 5º é novo, né? Para orientar os pais sobre outras formas mais saudáveis de educar os filhos, para que eles cresçam mais, para eles que cresçam emocionalmente saudáveis e também para que tenha conexão. Né? Claro. Hoje em dia, quantas famílias aí os filhos visitam os pais por obrigação, se tem algum problema não é para os pais que contam, se estão tristes não contam para os pais. Isso é a conexão que não foi criada lá desde a infância. Sim. Né? Então, eu viso muito no meu trabalho orientar os pais a agir de forma a preservar o emocional dos filhos e a conexão pais e filhos. Legal. Lindo, né? E aí, quais são os princípios essenciais da criação e da comunicação consciente? Bom,
A comunicação consciente, ela é muito embasada na comunicação não violenta, que muita gente já conhece. Inclusive, tem o livro do Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta, que é algo que todas as pessoas deveriam estudar, né? Porque quando a gente começa a estudar isso, a gente vê como a nossa comunicação é violenta com outras pessoas. E é normalizado ser assim, né? Isso. E principalmente com as crianças, Sim. porque a gente acha que a gente é superior às crianças. E uma vez eu ouvi uma educadora parental também, que é focada em adolescentes, dizendo: Luíse, antes de sermos adultos, adolescentes, idosos, crianças, somos todos pessoas e merecemos a mesma dignidade e respeito. E infelizmente a gente ainda vem de uma cultura que as crianças parece que merecem menos respeito. Sim. Né? Então, a parentalidade, a comunicação e a criação consciente tem o objetivo de trazer essa consciência para os pais da forma como eles estão comunicando e criando essas crianças, que foi mais ou menos o que eu falei antes, né? Qual é o meu objetivo? Eu quero que ele seja feliz. Bom, mas aí hoje eu passo gritando, xingando, dizendo que ele faz tudo errado, que ele não me obedece, que... Será mesmo que eu tô ajudando ele a ser feliz? Né? Ou, tu não faz nada direito, olha aí, tá sempre errando, né? Eu não quero que ele confie nele, que ele se sinta capaz, que ele tenha proatividade. Será que essa forma de conversar com ele vai trazer esse resultado, né? Vai trazer esse resultado, exato, a palavra que estava me faltando. Então, a criação e a comunicação consciente, como o próprio nome diz, é trazer consciência para os pais da forma que eles estão criando e se comunicando para que façam isso de uma forma mais respeitosa, diminuindo os prejuízos lá na frente, né? Sim. Um dia eu vi um vídeo, agora não vou saber de quem era o vídeo, mas ela falava muito como trate os seus filhos como você trata os seus amigos, por exemplo, né? Uma amiga, tipo, numa amiga, se uma amiga derruba a água na mesa, tu não vai dizer, mas olha aí, não sei o quê. E a gente faz isso com as crianças, né? Tipo, muitas pessoas fazem e acham que isso é normal fazer isso, né? E a criança, ela, na verdade, ela deveria receber muito mais respeito até do que os adultos, né? Porque ela tem um cérebro completamente imaturo. Ela tá aprendendo a viver, aprendendo a segurar tudo um novo, copo, né? Aprendendo a se comunicar, né? Então, assim, é super passível de erros, Exato. né? Assim. Exato. Então, essa fala que eu vi uma vez me marcou muito, né? Esses dias eu até compartilhei um post também que dizia isso. Se você tratasse os seus amigos como você trata o seu filho, eles continuariam teus amigos? Fuerte, né? Pra gente refletir sobre isso. Acho que... Bom, esse episódio é pra isso. Então, Lu, o que é... Conta pra gente, pra quem não sabe ainda, o que é a pedagogia Montessori? Vamos lá, ser breve aqui na historinha, mas a historinha é bem legal. Porque Maria Montessori foi uma médica italiana que viveu há mais de 100 anos atrás e ela foi muito à frente do tempo dela. Naquela época, todas as mulheres faziam magistério, iam para educação e ela não queria, ela quis fazer medicina. Só que ela não podia nem dissecar os cadáveres junto com os homens. Tinha que ser tudo separado, né? Uma época que era totalmente separado, homens e mulheres. E ela fazia isso depois que acabava a aula dos homens, enfim. Mas foi lá, se formou em medicina e foi trabalhar na área de psiquiatria. E aí ela chegou lá e viu aquelas crianças, assim, jogadas lá, né? Na época chamavam, inclusive, de idiotas, né? As crianças da psiquiatria que estavam lá. E ela olhava aquilo e dizia... Ela não se contentou com aquilo. Ela disse, não pode ser assim que funcione, sabe? E ela resolveu... Ela disse assim, então, essas crianças não precisam de mais remédios. Elas precisam ser educadas. E aí ela pegou algumas crianças e fez um teste. E passou um ano educando aquelas crianças, ditas idiotas, né? Observando aquelas crianças em liberdade, observando como que elas aprendiam, observando como que elas funcionavam, o que interessava a elas, o que não interessava, né? Buscando entender aquelas crianças na sua essência, quem elas eram. E aí, no final desse um ano, ela colocou aquelas crianças para fazer as provas de Roma lá, com as crianças ditas normais e as crianças idiotas, né? Me perdoem, é que é assim que tá nos livros dela, chamavam assim naquela época. Conseguiram tirar as mesmas notas que as crianças normais. E aí ela disse, então, realmente essas crianças estavam subaproveitadas e as outras crianças típicas, digamos assim, também, né? Porque se essas que têm algum transtorno, alguma dificuldade, alguma questão, né, se conseguiram ter as mesmas notas, então significa que as outras também estão subaproveitadas. O que a gente precisa é melhorar a educação dessas crianças. E aí ela criou as salas de aula dela, ela foi a primeira pessoa mandou cortar os pés das cadeiras e das mesas para as crianças... Para diminuir a altura. Terem coisas, né, móveis na altura delas. Preparou o ambiente para que aquelas crianças se sentissem parte daquele ambiente.
e observou como que aquelas crianças aprendiam, observou aquelas crianças em liberdade para entender aquelas crianças e como que elas as aprendiam. E aí tem até uma frase do Murilo Gun que traduz muito, ele diz assim, que não existe problema de aprendizagem, existe problema de ensinagem. Toda criança aprende, a gente só tem que achar a forma como aquela criança aprende, né? Que é muito diferente da educação tradicional, que coloca todo mundo numa sala de aula, a professora falando e tem que aprender. Só que tem crianças que aprendem de outras formas. E Montessori, então, observando as crianças em liberdade e as crianças, inclusive, que tinham alguma atipia, conseguiu desenvolver esse olhar para a individualidade de cada criança. E assim ela criou o método dela, que existe até hoje em diversos lugares do mundo, onde a individualidade da criança é levada muito em consideração. A autonomia também, né? O fato dela ter mandado cortar os pés das cadeiras, das mesas, tudo fez com que as crianças pudessem fazer as coisas por conta própria. E aí a autonomia é algo muito presente na pedagogia montessoriana. É tão respeitoso, né? Muito. Isso, uma vez eu li um livro sobre esse método, né? E aí falava muito essa questão dos móveis. E a minha filha era bem pequenininha, acho que ela devia ter 1 e pouquinho, 2 no máximo. E aí falava num trecho do livro, imagine você, uma criança, né, acordando, por exemplo, na sua cama e vendo as coisas tudo altas, muito altas, né? Tipo assim, nada a seu alcance. A própria cama, às vezes, sei lá, tá no berço lá, gradeado, não tem como tu sair, zero autonomia, tem que sempre chamar alguém pra pedir ajuda, pra pegar as coisas no armário, pra sair da cama, E aí eu fiquei pensando muito assim, gente, é verdade, tipo, pobre dessas crianças que vivem, né, 24 horas o tempo inteiro nesse ambiente. Tipo, isso precisa mudar, assim, pra ontem. E aí, assim, o Léo, o meu marido, ele teve a oportunidade de estudar numa escola Montessori por um tempo. Então, ele já tinha algumas bases, assim. Então, a gente já rapidamente adaptou o quarto da Eva pra esse conceito e a gente viu muito, assim, desenvolvimento muito mais livre mesmo, assim, né? Muito mais espontâneo, muito mais, assim, feliz, assim, eu acho, né? E a infância é o chão que se pisa a vida toda, né? Então, se lá na infância eu cresço não conseguindo fazer nada, não conseguindo acessar nada, não conseguindo enxergar nada na minha casa, tendo que pedir pro adulto fazer tudo pra mim, eu já cresço com aquela sensação de incapacidade. Claro. Né? Então, muita gente conhece Montessori por conta do quarto Montessori, ficou muito famoso, muito comercial, né? E aqui é a cama baixinha, que é isso, que é a cama casinha, que é não sei o que. Mas, no fundo, por trás disso há uma filosofia, Claro. né? Que é a criança ter autonomia e poder ir atrás dos seus interesses. Perfeito. Então, ela precisa ela viver, né, dentro da casa como os outros moradores dessa casa. Ela precisa ter um espaço dentro dessa casa onde ela consiga viver em liberdade sem precisar de ninguém. Perfeito, Fazer as tu já coisas. eu vou só te interromper porque tu já tá respondendo a minha próxima pergunta, que era isso, se essa pedagogia ela pode influenciar como conduzimos a educação em casa. É isso, exatamente isso que tu está falando, Exatamente, porque como eu falei, Montessori, eu digo que eu estudo e eu aplico a filosofia Montessori, mais do que a pedagogia, porque a pedagogia visa bastante ali sala de aula, né, e eu fiz estágio em sala de aula, fiz formação em escola Montessori, mas sempre levando o meu olhar para dentro de casa. Claro. Né? Então, dentro da nossa casa, como se pode usar a Montessori? Uma escadinha para o teu filho acessar a pia e poder escovar os dentes, lavar a mão, fazer sua higiene, sem precisar do adulto todo o tempo, né? Na pia da cozinha, que ela consiga subir, que a criança consiga subir e ver o que tem em cima da pia, ou até te ajudar a lavar uma louça, a, né, fazer alguma coisa da casa. Que ela tenha uma mesinha que ela consiga subir e voltar sozinha, sem precisar do adulto. Que a cama dela, ela possa deitar e voltar. Que ela tenha os livrinhos, os brinquedos, tudo acessível, né, para ela pegar e guardar depois, né, sem precisar o tempo todo adulto. Isso passa a informação de que ela é capaz e ela se sente bem. E uma criança que se sente bem se comporta bem, né? E daí a gente já traz muito para aquele assunto que os pais sempre me procuram. Ai, não sei mais o que fazer com o mau comportamento do meu filho. Vamos ver o que tem por trás desse comportamento. Muitas vezes é uma sensação de incapacidade. Frustração. Né? Eu não posso fazer nada sozinho, ou não me deixam fazer nada que eu quero, ninguém olha pra minha vontade, pra quem eu sou, pro que eu gosto. Imagina então, coisa chata, tipo, nós adultos também estaríamos, né? Todo mundo. Por trás de todo mau comportamento existe uma necessidade não atendida, seja de criança, seja de adolescente, seja de adulto. Exatamente. Né? Só que eles mais imaturos que nós não conseguem comunicar. E aí eles se comportam. E aí entra a educação parental para poder orientar os pais a como agir para que essa autonomia aconteça da criança também, né? Mais adequadamente, digamos, né? Exatamente.
E aí, Lu, então assim, fala um pouquinho sobre os desafios da parentalidade consciente. Como lidar com os desafios, alguns desafios emocional na criação dos filhos. Legal, e esse é um grande desafio, né? Porque Esse, por si só, já é o o desafio. desafio. Porque nós não viemos de uma educação que olhava para as emoções, né? A gente não teve educação emocional. E aí, como é que tu educa emocionalmente uma criança se tu não sabe nem o que que tu tá sentindo? Muito complexo. É muito complexo. Esse tempo eu tava atendendo uma mãe, dela me contou um episódio todo que aconteceu lá, que ela gritou com a criança. E eu disse, e tu sabe pra quem que era esse grito, né? Ela parou. Sei. Era pra sogra, no caso. Uhum. Mas podia, às vezes, ser pro marido, às vezes, ser pra qualquer outra pessoa. Pra ela mesma, Pra às ela vezes, né? Tipo, não mesma. me aguento mais, sei lá. E a gente grita com quem? Com a criança. Sim. Porque a gente não sabe olhar pras nossas emoções, Sim. né? Por que tá nos incomodando. Então, me desculpa, qual é que era a pergunta pra eu não me fugir É sobre como lidar com alguns desafios emocionais na criação dos filhos, na né? criação dos filhos. Que Bom, esse já é o próprio desafio, a gente ter passar essa inteligência emocional, né? exato. E aí, e é importante a gente entender que isso, de novo, o educador parental explica isso para os pais, que o cérebro da criança não é como o nosso. Uhum. O cérebro da criança é essencialmente emocional. Uhum. A criança desenvolve... A criança não, as pessoas, né? O nosso cérebro racional se desenvolve depois do cérebro emocional. Uhum. Então, a criança, ela é essencialmente emocional. O cérebro dela racional ainda não está ativo. E quando começa a funcionar, é muito precário. Uhum. Então, aquela criança de 4, 5 anos, às vezes, que a gente acha que já tá grande, que já entende tudo, que já fala sobre tudo, daqui a pouco se joga no chão. Ai, que exagero, pra quê? Calma, é um Ainda- cérebro ainda precário, Uhum. se desenvolvendo e aprendendo a lidar com essas emoções. Então, quando a gente entende que um cérebro de uma criança de 3 anos não é como o nosso e que ela vai explodir, que ela vai ter crise de birra, que ela vai chorar por coisas que para nós não faz sentido, porque o cérebro dela ainda é essencialmente emocional, Uhum. isso é algo que já nos dá um certo conforto, né? E que Claro. a gente precisa entender e saber disso. Tá, é só uma criança, vai crescer e vai passar. Não vai se jogar no chão toda a vida. Mas eu preciso acolher aquilo ali e entender, né, aquele comportamento, que é uma expressão emocional de uma criança que ainda não tem condições de expressar em palavras. Claro. E se eu, adulta da relação, não aproveitar esse momento para ensinar essa criança a expressar isso em palavras também, depois de deixar ela expressar da forma que ela consegue, Uhum. vai chegar como muitos adultos aí que até hoje fazem birra. Pois é. Eu acho que eu vou até aproveitar esse gancho, assim, porque no yoga a gente trabalha muito essa questão da inteligência emocional, sabe? Da gente se auto-observar, se autoconhecer, no autoconhecimento em geral, né? É que o yoga ele é uma ferramenta muito poderosa para o autoconhecimento. E quando a gente aprende a identificar as nossas emoções, porque às vezes é isso, às vezes nem o adulto sabe, né? Qual é a emoção que ele tá sentindo, o que ele tá sentindo, por que ele tá sentindo. E aí fica difícil a gente ajudar aquela criança, né? Então eu acho que aí entra também a importância dos pais terem esse momento também de autocuidado, de autoobservação, olharem para eles, porque é uma oportunidade nos nossos filhos, é uma oportunidade da gente estar olhando pra gente, da gente estar aprendendo algo que a gente não aprendeu. A maioria da nossa geração, tipo aqui, vamos revelar a nossa idade, dos anos 80, né? Nascimento, mas assim, daí pra baixo, ninguém teve inteligência emocional em casa, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que correr atrás, né? Se a gente quiser evoluir, se a gente quiser trazer uma educação mais consciente para os nossos filhos, para as próximas gerações, é aquela velha história. A mudança precisa começar pela gente, né? Exato. Então, a gente começando a nos olhar, a entender o que se passa internamente de nós mesmas, né? Mães e pais, eu acho que a educação, ela vira... Não que ela fique mais fácil, não. Mas eu acho que a gente consegue ter mais empatia, eu acho, sabe? Eu senti isso muito na pele, que eu entrei nesse mundo do autoconhecimento muito profundo depois que eu tive a Eva. E aí, eu me lembro que eu comecei a olhar pra ela com um outro olhar mesmo, sabe? Disso, assim, de empatia, de compaixão, de olhar pra ela, pô, ela é um serzinho novo, zerado, que tá aqui eu vou conduzir ela, eu tô conduzindo ela nessa vida, né? Tipo, eu não sou a mestra dela, eu só tô conduzindo ela pra que ela aprenda da melhor maneira. Então, quanto mais eu me conhecia, quanto mais eu me observava, mais eu conseguia entender o que ela queria de mim, sabe? Perfeito. E eu acho que os pais, a maioria das pessoas estão precisando muito desse lugar. E não é sobre ser fácil, né, educar, porque a gente tá criando um ser humano.
Exato. Se a gente tem uma planta em casa, já nos dá um trabalho, tem que cuidar, tem que dar água, tem que dar luz. A gente quer que criar um ser humano seja fácil. Não é sobre ser fácil, né? É sobre fazer o nosso melhor trabalho. Porque é o trabalho mais importante da nossa vida, que é criar um ser humano. A forma como a gente conduz essa criança vai ser a forma que ela vai levar a vida toda, né? Então, mais do que sobre ser fácil, não queiram que seja fácil, queiram se conectar com esse serzinho que vocês estão criando. Exatamente. Queiram conhecer esse serzinho que vocês estão criando, para que vocês possam ajudar esse ser nas suas dificuldades. O nosso papel não é querer que seja uma criança perfeita, ou querer moldar uma criança, ou querer que ela seja assim ou assado. Ela é quem ela veio para ser. O meu papel é ajudar ela nesse caminho, para que ela aprenda a lidar com suas dificuldades e potencialize suas facilidades, digamos Exato, assim, né? exatamente. E aí, aproveitando então, assim, como é que a comunicação, a gente está falando sobre isso, eu sei, mas, né, só para elaborar a pergunta, como é que a comunicação pode transformar os conflitos em oportunidades de conexão, tu acha? Perfeito, mais ou menos o que a gente acabou de falar, né? Se eu tenho uma criança tendo uma crise de birra, sofrendo, chorando, esse é um ótimo momento para eu me conectar com essa criança, né? Por que que ela tá assim? O que deixou essa criança desse jeito? Por que ela sofre assim quando tal coisa acontece? Então, será que eu não consigo mudar essa tal coisa para não acontecer mais? Eu gritei com meu filho e ele chorou. Bom, então, quem sabe eu paro de gritar com meu filho para que ele não precise chorar, né? Os conflitos, eles são ótimos momentos para a gente se conectar e entender como é que aquela criança funciona, né? E poder conduzir ela a lidar com esses sentimentos. O que tu sentiu? Por que tu tá assim? O que te incomodou? O que não te incomodou? Porque a gente quer muito que nossos filhos sejam felizes, né? Todo mundo diz, eu quero que meu filho seja feliz. Mas ninguém é feliz o tempo todo, né? Tem momentos que a gente fica triste, tem momentos que a gente chora, tem momentos que a gente sente raiva. Todo mundo sente todas as emoções. Então, a gente poder permitir que nossos filhos sintam e tá ali para ser o apoio desse sentir deles é um ótimo momento de conexão, né? Perfeito. E eu acho que essa conexão aí, tu tá falando, né, entra primeiro nessa observação antecipada, talvez, né, ou antecipada, ou assim, de análise, né, o que será que aconteceu, que ela tá assim, o que será que, né, qual é o comportamento, ou algo que não agradou ela pra ela tá fazendo, digamos, essa birra, né, mas também pode ser, acho que um momento de conexão, de presença, né, de tu estar ali com a criança, assim, olho no olho. Eu já tive alguns momentos, por exemplo, que a Eva tava lá sei lá, né, numa catarse lá, e eu só dei um abraço nela, tá? Não vou nem falar nada, vou só abraçar. E aí, passou. Sabe? E, tipo, daí eu fiquei... Às vezes eu nem sabia. Bom, não sei o que passou. Tipo assim, o que aconteceu. Tudo bem, passou. Tá tudo certo, vamos lá, então. Né? Então, às vezes, tá presente também nesse momento. Tá com presença, né? E um dia eu li um negócio também muito bonito que falava assim, quando seu filho te abraçar, não seja o primeiro a soltar ele. Isso é lindo. Fique nesse abraço, porque ele vai ficar nesse abraço o quanto ele tá precisando. Então, nunca solte o seu filho do abraço, né? Eu fiquei, Deixa ele terminar o abraço. E aí, uma vez eu fiz isso com a Eva, e eu fiquei assim, e ela ficou muito tempo me abraçando. E aí, depois eu tive um insight, não, mas eu tive uma reflexão que eu fiquei pensando, cada vez que eu abraço ela, que eu me dou essa oportunidade também de, às vezes, parar tudo que eu tô fazendo, né? Porque às vezes a gente tá lá, ó, eu, por exemplo, trabalho em casa, tô lá no trabalho, tô lavando a louça, tô não sei o quê, e ela quer um abraço. Então, tipo, deixa tudo e dá um abraço, sem tempo pra sair desse abraço. Eu fiquei pensando, cada vez que eu faço isso, eu também me curo da minha criança, que talvez não tenha recebido tantos abraços, né? Perfeito. Porque daí eu fico olhando, putz, olha, eu tô podendo dar esse abraço pra ela e ela também tá me dando, né? Então, eu acho que é esses momentos também de olhar pra isso como um presente pra gente se curar também, a nossa criança ferida, talvez, que se fala muito hoje em dia, né, da nossa criança interior, nananã, porque realmente eu acho que muitas coisas lá atrás ficaram na nossa mente, na nossa educação, e a gente acaba agindo como adultos, às vezes imaturos, né, em várias outras questões. Então, a gente tem essas oportunidades, né? O Pianger é que diz, né, que o colo cura. Cura quem recebe e cura quem dá, né? E é bem isso. Porque quantas vezes a gente ouviu engole o choro, que frescura, ser boba. Homem não chora, Homem não chora. menino não chora.
Quando só o que a gente queria era um colinho. E deu. E não importa por que eu tô chorando, porque às vezes nem eu sei por que eu tô chorando, né? Ou até, eu digo assim, a criança chega em casa e tá tudo bem, e daqui a pouco explode. Talvez ela não saiba por quê. Talvez ela engoliu a tarde inteira um monte de emoção na escolinha. Não que a escolinha seja ruim, mas é que não é o ambiente de segurança, né? A criança, até uma outra dica pros pais, a criança guarda as emoções para aquelas pessoas que ela mais confia. A mãe e o pai, normalmente. Né? Então, não que tenha sido ruim na escola, mas que ela guardou um monte de emoção, de um monte de coisa diferente, nova, que aconteceu, ou até chata. E aí, quando chega em casa, uau! E aí vem aquela famosa frase que fala, né? Ai, a mãe chegou, tudo desandou, né? Tava ótima até você chegar. E é por isso. Por quê? Porque ela viu a pessoa de mais confiança no mundo dela e ela... Ai, agora eu posso fazer escândalo. Posso ser quem eu sou. Ser quem eu sou. E olha só que importante que os nossos filhos possam ser quem eles são com a gente. Porque muitos de nós não podemos ser quem a gente era com os nossos pais, né? Tinha que engolir o choro, tinha que ser a boazinha, tinha que ser não sei o quê. E muitas vezes nem só com os pais, né? Muitas vezes aí no trabalho, nos cargos que vão nos colocando, que a gente tem que ser, que a gente tem que fazer, que a gente tem que alcançar, que são coisas que talvez a nossa essência, na verdade, não quer isso, né? Então, assim, eu acho que a gente poder dar essa oportunidade, eu acho que graças, assim, a muitos estudos, muitas coisas que estão sendo, né, mostradas e estudadas mesmo, né? Como tu mesmo falou, essa profissão é super nova. A gente vai ter uma geração, uma nova geração, né, de seres humanos, eu acho que muito mais empáticos, muito mais... com sabedoria mesmo, assim, com inteligência emocional. Então, eu acho que vai vir uma geração aí muito, muito legal, assim, né? Esse é o nosso movimento, né? Estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando arduamente. Para isso. E aí, eu vou aproveitar que a gente tá mais ou menos no meio do nosso episódio e pedir para você que tá aí, curtir, compartilhar esse episódio com quem você acha que pode gostar dessas dicas preciosas. A maioria das mães que me acompanham nas redes, eu acho que esse episódio tá muito legal para vocês e para as mães que vocês conhecem. E aí, então, tu já falou algumas coisinhas ali, tipo, de ajustar alguns mobiliários, né? Da gente ouvir a criança, alguma coisa. Mas eu queria saber se tu tem algumas estratégias práticas, assim, outras pro dia a dia, assim, para facilitar algumas coisas no dia a dia. Tem vários. Vamos lá, dar um exemplo aí de um desafio. Tenha. Aquela birra no supermercado, por exemplo. Essa é clássica. E essa é uma dica bem importante. A gente precisa olhar para nossa criança, não para os outros. Porque por que a birra no supermercado desafia tanto os pais? Porque eles se sentem julgados. Né? Porque eles estão preocupados. O que os outros vão pensar de mim? Que tipo de mãe sou eu que tem um filho que se joga no chão? Então, assim, uma grande dica é a gente se preocupar com o nosso filho. Com aquele serzinho que tá ali na minha frente. Como eu me conecto com essa criança? O que essa criança precisa? Não o que os outros vão pensar. Azar dos outros, não são os outros que educam meu filho. Sou eu que educo e só eu sei o que meu filho precisa e quer naquele momento. E uma criança, e aí de novo eu volto a falar, uma criança que tá fazendo birra, ela não tá fazendo pra te atacar. Ela tá fazendo porque ela tá passando por um momento difícil. Né? Uma criança tendo uma crise emocional, não tá fazendo pra implicar contigo, pra te manipular, seja lá o que muitos pais ainda pensam, né? Ela tá passando por um momento difícil. E com quem que ela tem que contar? Comigo. Né? Então, a criança estava se jogando no supermercado, dá um colo. Pergunta o que foi, o que tu quer, como que eu posso te ajudar, o que tu precisa. Quer chorar? Tá bom, chora. De novo, a gente já falou do engole o choro, né? A gente tem ainda isso dentro de nós, que quer calar o choro dos nossos filhos ainda, porque a gente não pode chorar, na maioria de nós. Né? Então, uma grande dica também é, deixe o seu filho chorar. Né? Ai, o que eu faço quando meu filho chora? Deixa chorar. Tá se jogando no chão, tá bom, deixa, daqui a pouco vai passar. Tem 3 regrinhas da liberdade que eu gosto de orientar os pais, que é, a criança não pode se machucar, não pode machucar os outros e não pode estragar nada. Se ela estiver se jogando no chão, chorando, sem se machucar ninguém, estragar nada, deixa expressar. Daqui a pouco vai passar. No livro O Cérebro da Criança, que é um livro bem legal, que traz a neurociência de uma forma, de uma linguagem muito fácil de entender. Ele diz que uma emoção pura, assim, dura 90 segundos. Só que o que acontece? A criança tá lá tendo aquela emoção, e aí no meio da emoção a gente vai lá e põe lenha na fogueira. Para de chorar!
Não, que coisa, me fazendo passar vergonha, mas que verdade, né? E quer calar aquela criança. Aí aquela emoção que só ia fluir como uma onda, vai e volta e se perde. E aí aquela birra que ia durar 90 segundos dura uma eternidade, Sim. né? Então, entenda que o seu filho é emocional, que a emoção passa, ela é como uma onda, deixa vir, subir e voltar, né? E permita que sinta, desde que a criança não se machuque, não machuque Sim. ninguém, não estrague nada. Né? Eu Essa é acho uma que- boa dica para as birras. E eu acho que isso vale, Lu, também para os adultos, porque muitas vezes a gente também quer reprimir a nossa emoção. A gente tá ali com raiva, às vezes tá ansioso e não quer olhar para esse lugar, né? Tipo assim, ai, tô meio ansiosa aqui, mas deixa, né? Tipo, deixa pra lá e tal. Quando a gente olha e se conecta com as nossas emoções, é isso, elas passam. A gente olha e ela tá ali gritando, ó, eu tô aqui, tem alguma coisa aqui que não tá legal, tipo, né? Ou sei lá, ou tu dormiu pouco, ou tu tá estressada com uma coisa que tu precisa olhar e eu tô aqui pra te dizer isso. Daí se a gente fica, tipo, não, meio que varrendo pra baixo do tapete, ela grita mais alto, porque ela quer que tu olhe para aquilo, né? E eu acho que é a mesma coisa com as crianças e com os adultos em outra proporção, um pouco, mas é muito isso, porque às vezes a gente, adultos, também fica lutando com essa questão emocional de não olhar para aquilo. Eu já fiz muitos exercícios e, nossa, e é muito surpreendente como as emoções, elas se dissolvem. Simplesmente se dissolvem. Então, eu acho Se que a gente permite que elas venham, Exato. né? Se a gente Exato. não permite briga com elas, elas não se dissolvem. Se a gente deixa elas entrarem, elas estão batendo na porta, deixa entrar, ela vai ficar ali um pouquinho e depois ela vai embora. Não precisa ficar, né, batendo, tipo, não abrindo a porta, ela vai ficar tocando a campainha, porque ela quer entrar, né? Então, é mais ou menos isso, assim, eu acho que tu tá trazendo dessa questão da birra. E aí, eu queria saber, assim, né, que a gente falou um pouquinho ali dos mobiliários, né? Tu falou da cozinha, no banheiro, escovar o dente e tal. E eu gosto de falar bastante aqui, pra quem me acompanha, sabe que eu gosto muito de falar sobre alimentação. Tu acha também uma coisa legal a gente incluir as crianças também na preparação da comida? Tipo, aquela coisa, é muito pequeno pra usar faca, essas coisas assim, tipo... E sala de aula montessoriana, na sala de 0 a 3 anos, que as salas são agrupadas, né? As crianças já usam vidro. E quando eu conto isso, a gente fica chocada. Como assim, né? Uma criança de 0 a 3 anos mexe com vidro. Mas as crianças, elas aprendem pelo exemplo. Então, se eu tenho uma criança que quer tomar água no copo de vidro, eu vou entregar pra ela da forma que eu quero que ela pegue, né? Ó, meu filho, toma água e segura com as 2 mãos. Aí a criança, eles são incríveis, eles fazem o que a gente mostra, né? O exemplo vale mais que 1000 palavras. Espelho, né? Espelho. A criança vai lá e vai pegar e vai tomar. Cuidado pra não deixar cair, segura com as 2 mãos, né? E aí a gente vai mostrando. Então, as crianças, elas são muito mais capazes do que a gente imagina. A gente é que não confia nelas. E aí, de novo, a gente passa a mensagem que elas não são capazes, e aí a gente não ensina, e quando ela vai fazer, ela deixa cair no chão, porque ninguém ensinou ela a segurar aquele copo, né? Então, é nosso papel ensinar tudo para os nossos filhos, inclusive a segurar uma faca. Ó, essa parte aqui, ó, corta. Essa parte só pode botar na comida, porque é pra cortar a comida. A nossa mãozinha é aqui. Vem que a mamãe vai te ensinar. E daí a gente vai, tudo que for novo pra criança, a gente vai fazendo a visita guiada. A gente vai fazendo junto, vai mostrando como é que usa. A faca segura aqui, mamãe vai te ajudar. Isso, ó, segura longe. E a gente vai mostrando como é que faz. E aí deixa a criança fazer um pouquinho, acompanhando, né? Faz um pouquinho, mostra, deixa a criança fazer. E aí a gente pode ir fazendo isso com tudo que tem na casa. E às vezes até permitir que aconteça, né? Claro, em muita insegurança, mas pequenos acidentes, né? Tipo, agora tu falando da faca, me veio um momento que eu tive com a Eva. A Eva acho que tinha 3 aninhos, ela era bem pequenininha. E ela tava com uma tesoura. A gente tava fazendo umas colagens e ela com uma tesourinha aqui. E eu olhei assim, ai meu Deus, a tesoura e tal. Claro, não era uma tesoura com ponta, né? E daí eu pensei, pô, não é uma tesoura com ponta. Se acontecer alguma coisa, não vai cortar o dedo dela fora. Então, assim... fica observando, não fica interferindo. Isso. E aí eu falava assim, tipo, eu ficava muito me controlando, né? Porque assim, eu acho que é um risco lugar calculado, também, né? É um risco calculado, exato. Mas também entra nesse lugar de autocontrole nosso, da gente não ficar o tempo inteiro, né? De dar espaço pra criança. De dar espaço, exato. E aí eu me lembro, tem até um vídeo que a gente achou esses dias. Ela falava pra mim assim, mamãe, confia em mim, mamãe, confia em mim. Que eu falei, gente, tipo, tá aqui me ensinando, né? Confia em mim, mamãe. E eu aqui, tá bom, né? E aí ela aprendeu muito novinha a usar a tesoura. E daí eu me lembro que uma mãe de uma coleguinha na escola veio me perguntar, como é que ela já usa a tesoura?
E aí eu falei, Treinando. né? Tipo, eu Isso deixei, é uma enfim. dica bem importante para tudo. A gente precisa investir tempo em treinamento nos nossos filhos. Para tudo, desde uma questão emocional. Toda vez que ela fizer birra, eu vou acolher, vou acalmar e vou mostrar para ela que ela pode falar assim: ah, isso te incomodou, então fala pra mamãe faz isso, mamãe faz aquilo, né? Até o simples fato de segurar um copo. Eu preciso ensinar meu filho a segurar esse copo várias vezes até ele conseguir. Eu preciso ensinar ele, ou permitir que ele treine, mas estar com ele, né? A subir na escadinha do parquinho até ele conseguir sozinho. Eu preciso acompanhar, gente. Muitos pais querem que a criança aprenda sozinha e nem sempre assim. Eu preciso estar junto e dedicar o meu tempo ao treinamento daquela criança. Na vida, em tudo, né? Para ensinar a cortar uma carne, eu preciso mostrar e mostrar e mostrar até ele conseguir. A se limpar quando vai no banheiro. Não vai ser da primeira vez que vai conseguir, pronto, acabou. Fez tal idade, agora vai começar a se limpar. Não, eu preciso ir construindo desde pequenininho isso com a criança. Claro. Essa mãozinha que vai segurar uma coisinha, depois é a mão que vai escrever. Então, ele precisa ir treinando e pegando coisinhas na casa, né? Trabalhando com prendedor de roupa. É um super exercício para essa mãozinha que depois vai segurar um lápis, né? Precisa brincar com pedrinha, mexer na natureza, na rua, correr riscos calculados, né? Lá em casa a gente conta uma história, sempre dá risada, que um dia tinha uma criança no parquinho lá do prédio. E aí ele subiu na parte mais alta, faceiro, assim, vovó, olha onde eu tô! E a vovó, então desce daí. Gente, acabou com a criança, entendeu? É só o que ele conseguiu, que conquista. Não é desce daí, vai lá e diz, legal, agora te segura aqui, ó, pra não ter perigo de cair, mostra os riscos pra criança, mas incentiva, encoraja e esteja junto para que a criança possa treinar em segurança, Sim. né? Isso vale pra tudo, pra Sim. todas as coisas que a criança for fazer dentro de casa, fora de casa, né? A gente precisa investir tempo em treinamento nos nossos filhos. Perfeito. E aí, Lu, tu acredita que a energia dos pais, elas impactam no comportamento dos filhos? Tá. Bom, tu entende mais de energia que eu, né? Não é muito assim algo que eu falo, mas eu falo muito sobre emoções. Pra mim, emoção e energia andam juntos, né? Sim, Porque se com eu tô certeza. feliz, eu vibro numa Com certeza. energia. Se eu tô triste, com medo, em outra, e por aí vai. E total, porque os nossos filhos, eles nos modelam, né? Pra tudo. Como eu falei, pega aí e segura com as duas mãos. Espelho. Não, a criança vai segurar com uma, entendeu? Eles nos modelam espelho. Pra tudo, pras emoções também. Então, se eu sou uma pessoa que olha uma coisa, acontece uma coisa, eu digo, ai, que horror, e agora? O que vai ser disso? Como é que eu vou fazer? É assim que meu filho tá aprendendo a responder a determinados acontecimentos, né? Se eu derrubo um copo, quebro, que quebrei esse copo, que eu faço tudo errado, é isso que meu filho tá modelando e quando ele errar. Claro. Se eu não suporto os meus erros, eu tô modelando meu filho a não suportar os erros dele também. Então, já se eu derrubo o copo, eita, quebrei, o que nós vamos fazer? Vamos resolver isso? Me ajuda? Vamos limpar aqui? Vamos, né? Ou quebrou vidro, vocês fiquem lá, a mamãe limpa aqui, né? Que a regra em sala de aula montessoriana também é essa, né? Pode usar vidro, mas no momento que quebrou, opa, para tudo, chama um adulto. Né? Não é colocar as crianças em risco, é permitir que eles experimentem. Mas voltando à nossa energia, né? Não que eu esteja bem sempre, como falei antes, todo mundo vai ter um momento de tristeza, mas até isso é interessante para os nossos filhos modelarem a gente. Com certeza. Porque aquela mãe que quer estar sempre feliz, ela modela um exemplo inalcançável para uma criança. Se a minha mãe tá sempre feliz, como é que eu tô triste? O que é isso que eu tô sentindo? Né? Eu preciso ser o exemplo de vivenciar todas as emoções que vêm até mim. Porque todos sentimos todas as emoções. E elas vêm sem ser convidadas. E devemos sentir. E devemos sentir. Exato. Aí, o que eu vou fazer com isso é que são outros 500. E se eu recebo essa tristeza, eu digo, o que isso quer me dizer? E aí, o filme Divertidamente, que a gente falou nos bastidores, né? É muito legal para exemplificar isso. Sim. Porque quem viu sabe que a tristeza precisou aparecer para cumprir o seu papel. Exato. Ela era essencial. Exatamente. As coisas só andaram quando a tristeza pôde atuar, Claro. né? Digamos assim. Então, todas as emoções têm o seu papel, elas têm sua função, elas vêm para nos dizer alguma coisa. E para as crianças também. E a gente precisa deixar eles livres para sentir tudo, né? E aí, quando vem esse sentimento, bom, e agora o que eu faço com isso? E aí, eu preciso ter essa energia, né? De lidar com todas as emoções, ouvir as emoções e, bom, o que eu vou fazer com isso? Né? O foco tem que ser em solução. Fiquei triste porque tal coisa aconteceu. E agora? O que a gente faz com isso? Exato. Né? Eu lembro um dia que o meu filho chegou em casa da escola, assim, chorando, triste. E aí a gente sofre junto, porque a gente não quer ver os nossos filhos tristes, né?
A tristeza vem dentro da gente junto, né? E aí, até ele me dizer o que tinha acontecido, demorou um pouco. Aí ele me contou uma situação que tinha acontecido, que foi muito chata mesmo. E eu digo, tá bem, chora, porque se fosse comigo eu também ia estar muito triste. Tô muito triste que isso aconteceu. Chorei com ele, né? Passou um dia, eu digo, e agora? O que nós vamos fazer com isso? A mãe vai marcar uma reunião na escola, nós vamos fazer, eu vou fazer assim, assado, o que tu acha? Tá bem pra ti? Não tá? Rararara. Pronto, resolvemos a situação, que era com o professor lá. O professor conversou com ele, refizeram a amizade, se entenderam, se desculparam, repararam tudo e vida pra frente. Hoje se dão super bem, ele, esse professor, por conta de um episódio lá. Sim. Né? Não é assim, esse professor, então não fala mais com esse professor. Rararara. Não, a gente precisa entender que aquela tristeza veio por conta de uma conduta do professor que ele não gostou e que talvez o professor nem saiba, e na verdade não soube, que fez aquilo com ele. Exato. Então esse professor precisa saber que gerou em ti isso, essa emoção. Vamos lá, vamos conversar e vamos resolver. Aconteceu um episódio parecido também com a Eva, e daí eu acho que entra até, né, até fugiu aqui um pouco do tema energia, mas a gente vai voltar. Só assim, só pra pegar esse gancho, também surgiu uma situação assim na escola da Eva lá com uma professora, e aí eu quero trazer assim, o quão importante também é a gente estar alinhada com a escola que a gente escolheu pro nosso filho, pra poder ter um lugar de escuta, né? Porque eu acho que as nossas crianças, como a gente falou lá no início, hoje em dia elas não são tão escutadas. Quer dizer, hoje em dia elas são mais escutadas do que antigamente, mas ainda não tanto, né? Então, assim, às vezes vem umas queixas da escola. Ai, mamãe isso, mamãe aquilo. E a gente fica, oi, nada a ver. Tipo, não, isso aí é coisa da cabeça dela, isso aí não sei o quê. Só que se a criança, ela tá trazendo, é porque tá acontecendo alguma coisa. A gente precisa olhar aquilo como uma verdade daquela criança. Se ela tá trazendo aquilo, putz, tem que ver ali, então, ó. Vamos lá conversar na escola e vamos tentar entender o que aconteceu. E aí a importância de ter uma escola que também acolha, né, essas questões, eu acho, né? Porque hoje em dia tem as escolas tradicionais, assim, na minha opinião, desculpa, mas infelizmente elas ainda existem, né, nessa linha muito assim, né, assim, obedece quem, né, assim, quem manda precisa quem tem poder, manda quem quer, quem pode, isso, exatamente, é mais ou menos isso. E aí acaba que as crianças, elas não são escutadas, e aí vão acontecendo episódios que isso, frustram elas não sabem às vezes expressar, ou até sabem expressar, mas não são escutadas, nem na escola e nem em casa, né, então, e como fica uma criança que, né, nesse lugar, assim, tipo, os adultos ainda, sei lá, fazem terapia, tem as amigas pra falar, tipo, as crianças não têm esse espaço, assim, às vezes, né? Então, eu acho que ter esse lugar também de escuta na escola é super importante, né? Muito importante isso que tu falou, que a gente tem dificuldade de ouvir as crianças, né? A gente ainda vem daquela cultura que, isso é bobagem, não precisa ouvir a coisa criança. Coisa da cabeça dela. Não, às vezes a criança elabora de um jeito diferente, não foi bem o que aconteceu, mas se ela trouxe, algo tem ali. E a gente precisa ouvir as crianças. E assim, a nossa, eu digo, esses dias eu até coloquei no grupo da turma, que o nosso movimento já era o movimento da escola. As escolas não vão mudar se a gente não exigir que as escolas mudem. Exato. Né? Então eu sou uma mãe super ativa nesse sentido dentro da escola. Porque eu tenho embasamento, digamos assim, né, quando eu vejo uma coisa que eu não concordo. E eu falo no grupo da turma, mas não para brigar, mas para mostrar, as crianças precisam ser ouvidas nesse sentido, a gente precisa, esse tipo de conduta não é interessante de um adulto, né? E como eu criei essa dinâmica de confiança, onde meus filhos podem falar dentro de casa, eles me trazem coisas da escola que eu vejo que muitas crianças não trazem dentro de casa, porque não tem esse espaço de escuta. Né? Então, é importante que a gente escute os nossos filhos. Sim, e aí, nesse sempre. lugar, acontecem muitos abusos, né? Os traumas, e aí pode ser, às vezes a gente fala, pode ser um abuso bem pequeno, um abuso verbal, né? Emocional, psicológico. E aí acontece porque não teve a escuta, né? Exatamente. E aí lá na frente isso pode dar outras coisas no adulto, daí enfim, né? Mas aí voltando lá, só pra gente não fugir da pergunta da energia, tipo assim, quando a gente tá, né, a gente já identifica lá em casa, às vezes, a gente tá mais estressado, mais mal-humorado, mais cansado, tu fica ali, tipo, meio que respondendo, assim, seco, né, assim, eu e meu marido. E aí ela começa a responder igual, fazer igual, e daí eu fico, tá, mas o que tá rolando? Aí a gente para assim, tá, já sei, né, entendi o que tá acontecendo. Então a energia, ela influencia totalmente, né? E comportamento gera comportamento. Se eu dou uma resposta atravessada pro meu filho, ele vai responder atravessado de volta. Se eu sou gentil com meu filho, ele vai ser gentil comigo. Então, se eu não tô legal e eu explodo,
meu filho vai responder assim, de volta. Porque ele não tem uma maturidade pra dizer, mãe, tô vendo que você não está legal, você está precisando de um colo, posso te ajudar, mamãe? Muitas vezes a gente queria que nossos filhos fizessem isso. E se a gente for o adulto da relação e fizer isso constantemente, eles vão aprender e vão fazer. O meu mais velho já vê, mãe, acho que tu foi um pouco... Não foi legal o que tu falou, mãe. Tu tá um pouco irritada, mãe. Ele já diz isso pra mim. De tanto que eu construí isso com ele. Tão bonitinho, Né? né? Quando isso acontece. E o meu mais novo, o Gabi tem 4 anos e ele é... Não vamos rotular, mas ele é bem mais desafiador que o meu mais velho. Uhum. E às vezes, confesso, explodo, sou humana, tenho emoções, tô cansada, né? Enfim. E aí o Nicolas, o mais velho, diz: mãe, não precisa falar assim com ele. Ai, que amor. Obrigada, filho, por tu, né, estar aqui para me equilibrar. Eu acho que foi legal até tu falar isso, né? Porque talvez até na tua profissão, na minha também, como instrutora de yoga, as pessoas acham, ela é zen, ela medita, história. ela não briga, ela não grita, e tu a mesma coisa. E não é isso, galera. Tipo, nós somos seres humanos, humanas aqui, mães estressadas, às vezes cansadas, né? Com várias coisas pra lidar. E a gente também explode em alguns momentos. Só que o que a gente faz? A gente tem consciência, eu acho que até um lugar muito legal, assim, da gente abordar. A gente tem a consciência e eu, por exemplo, quando eu percebo, eu vou lá e falo pra ela, filha, desculpa, a mamãe tava cansada, a mamãe tava estressada, não é legal, não foi legal o jeito que eu falei contigo. Então, também esse lugar de reconhecer os nossos erros, né? E admitir pra eles, desculpa, não tava certo mesmo o que a mamãe fez. Porque normalmente não se dá razão pra criança, né? E aí, quando tu faz isso, às vezes eu vejo a carinha dela, tipo, ela fica assim... Ai, tipo assim, nossa, ela me deu ouvidos e razão, eu tenho razão então no que eu falei. E tem, né? Porque tem razão, realmente, né? Só porque eu sou mãe e adulta que, tipo, eu posso lá, sei lá, grosseira com ela e gritar com ela, né? Então... E é muito importante, pedir desculpa não é sinal de fraqueza, né? Bem pelo contrário. E, de novo, a gente tá modelando uma criança que, quando errar, vai saber pedir desculpas. Sim. Né? E tá tudo bem. E eu gosto muito de dizer para meus filhos também, desculpa, a mãe gritou com vocês, mas não foi nada com vocês. Era coisa minha, eu, né, tô com minhas questões e estourei em vocês, me desculpem, não tem nada a ver com vocês. Porque a criança, ela é egocêntrica por natureza, né? Então, qualquer coisa que acontece com ela, ela acha que a culpa é dela. Então, a gente precisa também cuidar, mostrar pra criança que não, isso aqui não é contigo, é meu. Sim. Desculpa. Sim. E aí, então, a gente tá indo pro final do nosso papo aqui, mas daí tem uma última pergunta aqui, que é uma pergunta, eu acho, bem... talvez difícil de responder, vamos ver. Que é assim, eu acho que nessa educação, né, Lu, nessa educação consciente que a gente busca, eu também tô nesse barco, eu não estudo assim tanto, mas eu tô nesse barco, assim, buscando muito, e pra mim é bem desafiador, né, mas nossa, eu transformei muito a minha maneira de maternar, assim, e eu vejo o quão benéfico foi isso. E aí eu queria que tu nos falasse, assim, o equilíbrio entre limites e liberdades. Isso. É bem difícil, né? Isso dá pra fazer um outro podcast só sobre isso. Porque é um desafio constante, né? E eu confesso que é um desafio pra mim também. Porque o que acontece? A gente vem de uma educação autoritária na grande maioria. Aí a gente começa a estudar e quer deixar de ser autoritário. Só que a gente não sabe daí o caminho a seguir. A gente precisa estudar e treinar. Não é só os nossos filhos que precisam treinar, a gente também, né? E aí a gente vai muitas vezes lá pro extremo oposto. E acaba caindo na permissividade, deixa nossos filhos fazerem tudo, porque, ai, coitadinho, ai, não quero ser autoritária. Porque a gente ainda muitas vezes tá preso naquela que pra eu ser firme, eu tenho que ser rude. Pra eu dizer um não, o não é não. E não é, né? Eu gosto sempre de falar que a gente pode educar com firmeza e gentileza. Aliás, a gente deve educar com firmeza e gentileza. Eu posso dizer não para o meu filho. As macro decisões, as regras, são minhas. Eu sou o adulto da relação. Eu não preciso ser autoritária para ser autoridade, mas eu não posso deixar de ser autoridade. Tem coisas que meu filho, ele precisa sim escolher o máximo de coisas possíveis para que ele treine a capacidade dele de escolher. Mas tem coisas que ele ainda não tem condições de escolher, que cabem a mim escolher, né? Que agora é hora de almoçar, é uma regra, uma decisão minha. Eu não quero, eu quero comer uma bolacha. Agora é hora de almoçar. E aí eu posso ser bem firme e dizer, filho, agora é hora de almoçar. Eu entendo que você quer uma bolacha, eu entendo que você gosta de bolacha, e o lanche da tarde será bolacha, mas agora nós vamos almoçar. E antes de comer a comida, a gente come a salada. Eu não gosto de salada. Mas nós comemos salada antes de comer a comida. Né? Tem regras que são nossas, que devem ser nossas, e que a gente precisa ter certeza delas para não ficar balançando, escorregando, mas a gente não precisa falar isso de forma rude. Eu fui firme agora te falando, como se fosse meu filho, né? Nós vamos almoçar agora, sem ser grossa. Claro. Mas nós vamos almoçar agora, não tem escolha pra isso. Esse é o horário do almoço. Assim como esse é o horário de ir tomar banho.
tem que escovar os dentes, tem que passar fio dental, tem que tomar banho, isso é regra São e não, inegociáveis. Uhum. O que é negociável? Se eu vou escovar os dentes antes ou depois do banho, isso aí não muda. Você pode escolher, prefere escovar os dentes antes do banho? Tá bom, né? Ou o tema de casa. Lá em casa, ano passado a gente fazia à noite, e não dava muito certo, agora esse ano a gente passou pra de manhã. Porque ele gosta de jogar o joguinho dele, que eu, né, telas é um outro assunto também que daria um outro podcast, mas que eu deixo ali a meia horinha do celular. Então, o combinado é que ele faz o tema e depois ele joga o joguinho dele. Então, ele acorda cedo e vai correndo fazer o tema pra jogar o joguinho dele. Funcionou perfeito. Sim. Mas eu não abri mão que ele só vai jogar o joguinho depois que ele fizer o tema. Sim. Isso foi uma regra minha. Sim. Mas eu falei assim, filho, tu tem que fazer o tema. Isso é inegociável. Uhum. Eu acho que tu deve fazer antes de jogar joguinho, e depois de joguinho daquela preguiça, aquela coisa, né, que a tela faz na cabeça, que aí não quer mais fazer nada depois, enfim. Então, né, faça a tarefa e deu. Fechamos nesse combinado, a gente criou uma regra juntos, eu tendo clareza do meu objetivo final, que é que ele faça o tema de manhã quando ele acorda. E aí a gente conversou, negociou e ele teve a liberdade de fazer algumas escolhas dentro da minha macro decisão. Perfeito. E aí, só para finalizar, antes da gente ir pro nosso último quadro, eu me lembrei de uma coisa que eu acho bem bonita, assim, da educação Montessori, que é a gente, quando a criança é menorzinha, na verdade, as crianças todas são menores que os adultos, né? Mas, assim, a gente abaixar e falar na altura dos olhos deles, né? Quando eu aprendi isso, assim, primeiro eu achei tão bonito e eu vi uma mudança muito diferente no comportamento dela, que é a gente se olhar de igual para igual, assim, né? Na mesma altura, não ficar lá em cima, o papai e a mamãe são lá, né? Tipo aquela coisa lá de cima. Não, a gente tá no mesmo lugar aqui, nós estamos falando, que nem tu falou, é isso, né? Botar o limite, mas um limite de igual para igual, não, assim, mas assim, né? Com respeito, digamos, né? Eu acho isso muito bonito, assim. A gente às vezes já tá tanto tempo que a gente esquece de falar o básico, mas esse é o básico, né? A gente se abaixar na altura da criança demonstra o respeito, né? Tu é uma pessoa e eu te respeito. Tem coisas que ainda cabem a mim, porque eu sou o adulto da relação e tô te guiando nessa vida. E eu vou te orientar, mas eu vou fazer isso com o maior respeito possível. O que eu não faria com um adulto, porque seria falta de respeito, eu não posso fazer com uma criança, porque também vai ser falta de respeito. Sim. Né? E como ela ainda não tem uma altura pra gente conversar assim, a gente se abaixa na altura dela. E aí, então vamos para o nosso último quadro aqui do VidaCast, que chama Recomendações da Alma. E aí eu quero que tu traga uma dica de filme ou série pra gente que possa abordar um pouquinho esse mundo que a gente falou aqui. Eu acho que o Divertidamente é um filme bem interessante de ser visto mais de uma vez, né? Pra gente entender a essência dele, né? Essa questão da tristeza. Eu fui sempre aquela criança que não podia chorar, né? Eu fui criada para ser uma criança boazinha, que não desse trabalho e que não chorasse, né? Ai, manteiga derretida. Como ouvi isso, né? E ver aquele filme do Divertidamente, o quanto a tristeza foi importante naquele filme, digo, ó, viu só, né? Deixa as crianças chorarem. Então, acho que é um filme bem, bem didático, né? De quanto todas as emoções são importantes, tanto as nossas como das crianças, de todas as pessoas. Sim, esse filme é incrível. Principalmente, bom, os dois, né? Mas o 2 também mostra muito essa importância disso, da integração de todas as emoções. E vai ficando mais velho, outras coisas vão aparecendo. Outras emoções novas vão vindo, mas mesmo assim, elas estão todas interligadas, né? E todas fazem parte ali daquele comando, né? E tem um desenho infantil que eu acho muito gostosinho também de ver com as crianças, que é o Bluey. A Bluey, né? Ela é uma menina. Que eu acho que os pais são super participativos. Eles resolvem tudo com brincadeiras. Eles são muito gentis, né? Eu acho bem legal, assim, uma educação bem positiva ali nesse desenho. Eu adoro isso. Eu vou dar de dica um filme bem antigo. Que eu fiquei pensando, putz, né? Que filme eu vou trazer sobre isso? Que é A Procura da Felicidade, com Will Smith. Não sei se tu já viu, mas ele é super antigo. Ele é, eu acho que eu tinha anotado o ano, mas agora não tá aqui. Mas ele mostra o pai com muitos desafios financeiros no trabalho e tal, mas ele é um pai solo. E ele sempre mantém o respeito com a criança, a resiliência, a escuta, assim, daquela criança, mesmo nos momentos e lugares mais desafiadores. Ele tenta, digamos assim, amenizar tudo que tá acontecendo, mas e sendo muito respeitoso com o filho dele, sabe? Então, esse filme é super antigo, mas eu acho que ele traz um olhar... É bem triste algumas partes, assim, mas ele traz um olhar muito respeitoso pra criança. Então, me lembrei de trazer esse filme como dica. Não lembro. E aí, uma dica de livro
Bom, já falou alguns aí, né? O Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, eu acho que é um livro que todas as pessoas deveriam ler, tendo filhos ou não, né? Porque quando a gente lê aquele livro, a gente vê o quanto a nossa comunicação é violenta, né? E quanto a gente se afasta, inclusive, dos objetivos da nossa comunicação, quando a gente se comunica da forma que a gente se comunica, né? Sim. E dá para levar muita coisa para a relação com os nossos filhos. Eu acho um livro importante que todas as pessoas deveriam ler. E quem quiser começar a entender um pouquinho mais da educação positiva, eu acho que aquele livro da disciplina positiva, o primeirão, basicão, que é uma capa amarela, que é só disciplina positiva, eu acho o nome, ele é bem didático. Ele traz muitos recursos práticos, ele ensina muita coisa sobre as crianças. Eu acho uma leitura bem importante que todos os pais deveriam ler também. Legal, muito bom essas dicas. Eu vou deixar na descrição do episódio, depois eu sempre deixo os links. Porque minha base é Maria Montessori, mas os livros da Maria Montessori são bem complexos, assim. Densos, né? Ela tem uma linguagem rebuscada que, assim, se tu começar a estudar Montessori pelos livros dela, tu não vai. Então, não acho que é um bom início. Sim. Eu até ia trazer um que eu tenho lá, que é a família e a criança Montessori, que é bem... Não é dela, mas é bem facilzinho e bem gostoso. Eu vou botar na descrição do episódio também. Eu não trouxe ele como dica, mas vou botar na descrição. Eu trouxe como dica esse aqui, não sei se tu conhece, Lu. Pais e Mães Conscientes, da Shefali. Não. Esse livro que eu li há um tempão atrás, eu nem me lembrava que ele tinha tantos lembretes aqui. Mas ele foi um livro, assim, muito legal também, pra gente parar, né, nós como mães e pais, e olhar para questões nossas que a gente fica levando para eles, que na verdade são nossas. Então, ela é bem, assim, traz várias coisas para a gente refletir, né? Mas muitos ensinamentos para a gente colocar em prática com os nossos filhos. É muito bonito, vale super a pena. Eu gostei muito, super fácil de ler também. Então, uma dica, no final do episódio eu vou ler um trechinho que eu sempre gosto de ler. Mas antes da gente finalizar, a Lu vai deixar aqui como é que, né, os teus contatos, os teus trabalhos, o que tu faz, como é que as pessoas podem te encontrar por aí. Bom, meu principal canal de comunicação é o meu Instagram, que é @Luise Rabelo, com Luise, Luise, Rabelo com um L só. E lá tem todos como meus cursos, né? Eu faço a mentoria, meu principal trabalho é o atendimento individual, que eu gosto muito dessa conversa olho no olho, né? Porque a gente consegue entender o que a família tá precisando e passando, enfim, né? O meu trabalho é todo online. Então, eu faço mentoria, atendimento individual e também tenho curso, tenho e-books, tenho diversas outras coisas para quem quiser ir começando dessa forma. Legal. E aí, então, antes de eu ler o trechinho desse livro, também quero falar um pouquinho sobre o meu trabalho, né? Eu sou instrutora de yoga, tenho um espaço lá em Santa Catarina, na Praia do Rosa, Ibiraquera, para quem quiser ir lá fazer uma aula comigo, pais e mães que estejam precisando de um momento só seu. Eu tenho esse espaço e eu tenho também um programa online que se chama o programa O Corpo Pede Calma, onde eu trago várias pausas para vocês incluírem no dia a dia de vocês, junto também com uma aula de yoga restaurativo, um guia de posturas restaurativas, porque como a gente falou aqui nesse programa, né, o autocuidado, ele faz muito parte da gente estarmos, nós, mães e pais inteiros, para poder educar os nossos filhos com respeito e amor. Então, se vocês quiserem conhecer, vai estar aqui no link da descrição também. E eu vou acabar, então, esse episódio, que foi uma delícia, com uma breve reflexão desse livro, que fala o seguinte: quando estamos cientes do equilíbrio entre flexibilidade e estrutura, somos capazes de deixar nossos filhos brincarem à vontade e serem naturalmente expressivos dentro dos limites do que é apropriado. É na contínua dança entre permitir e interferir que os pais têm a oportunidade de ensinar seus filhos a serem os seus próprios controladores. Que legal, né? Então é isso, gente. Esse episódio fica por aqui. Obrigada. Eu que agradeço. E lembrando que dizia Montessori que para educar é necessário educar-se. Então a gente precisa seguir nesse caminho para fazer melhor esse nosso trabalho mais importante da vida. Obrigada então, pelo convite. Mamães que assistirem esse episódio ou escutarem esse episódio, compartilhem com outras mães, porque eu acho que a gente trouxe muitas informações valiosas para mães, pais e cuidadores. Aí, tá bem? Tchauzinho aí. Tchau, tchau. VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa.